Bem, família, vamos lá? Tá na hora do vídeo e basicamente 3 matérias, tá? Por quê? É o reconhecimento do Ishiba como primeiro-ministro. A oposição do Japão deu mole, tá? Eu vou trazer isso para você. Questão das taxas que o Trump vai colocar sobre importação sobre os países, eu quero trazer isso para você também, já para você ficar atento, tá? Sobre o que vai começar a acontecer daqui para frente aqui no Japão. E a relação do superávit aqui no Japão, que deu superávit para um lado, só que aquilo que deveria ser o bom, que deveria ter o superávit, que eu sempre canso de falar aqui, não está, que é a balança comercial está no vermelho mais uma vez, tá? Então eu vou trazer isso para você aqui, já para você ter uma ideia do panorama que está se construindo aqui no Japão, tá? Por que eu falo esse tipo de coisa? Porque esse panorama, com a consolidação do Ishiba, ele vai poder agora realmente fazer os planos que ele queria. Então já é um cenário. O Trump foi eleito. Vai haver novas taxas de importação para os Estados Unidos, caso para exportações, do que do Japão para lá. Então vai ter o quê? Um novo cenário também. Então está se construindo novos cenários para a economia daqui para frente. Então nós temos que nos atualizarmos em relação a isso. É isso que eu vou trazer isso para você. Pois é, o Ishiba, ele foi reconhecido, aquilo que eu havia falado no vídeo anterior, que ele poderia ter sido destituído do cargo. Poderia. Mas é a velha história. As pessoas contam com o ovo no fiofó da galinha. Não, nós temos a maioria na cadeira, nós vamos conseguir fazer o que nós quisermos. Só que a oposição, ele não veio construindo uma sólida base com o tempo, e é isso que eu tento trazer para você. Eu trago certas informações que é para dar tempo para você para ir construindo, solidificando a sua base. Porque igual hoje, por exemplo, apareceu uma pessoa no Facebook pedindo ajuda. Ah, o salário da minha fábrica caiu, que não sei o que, então eu estou procurando na Shoku, estou procurando no Baito. Beleza, tá? A pessoa assiste o canal aqui? Grande provavelmente não. Se assistia também, não fez nada. Então é isso que eu venho tentando trazer para você. Então tem muitas coisas que estão acontecendo que as pessoas deixam para a última hora. Elas não contam com imprevistos, com o famoso ovo no fiofó da galinha. E nisso dá problema. Não é porque estamos todos empregados que nada vai mudar na nossa vida. Uma hora o serviço pode cair, uma hora alguém pode ficar doente, uma hora o dono da onde você mora pode pedir o imóvel, uma série de situações pode acontecer. E as pessoas não se atentam a isso. É isso que realmente é complicado, tá? E é esse tipo de coisa que eu tento, vindo aqui praticamente quase todos os vídeos, alertar as pessoas, para não deixar esse tipo de coisa acontecer. Sempre ter um plano A, B e C, tá? Para caso as coisas remediem, né? Já ter um norte para seguir. Mas voltando aqui, o primeiro-ministro Ishiba foi eleito o 103º, então já são 103 primeiros ministros no Japão. Após um segundo turno da eleição para nomeação do primeiro-ministro, na sessão realizada no plenário da Câmara dos Representantes. Então, como é que se diz? A oposição tentou, né, só que tentou de última hora. E nisso você já imaginou o tamanho da frustração que era o representante do maior partido da oposição do Japão perder a oportunidade de virar um primeiro-ministro? Você já imaginou o quanto que esse cara não deve estar frustrado por dentro porque empurrou a vida com a barriga e não construiu nada? Por que eu falo esse tipo de coisa? Porque toda vez que sai notícias sobre o governo, geralmente sai notícias sobre a oposição. O que a oposição está fazendo? E a oposição simplesmente não fazia nada. Simplesmente não fazia nada. Ah, é assim mesmo, então tá, shoganai, né? Era um ou outro que se manifestava, o resto estava nem aí. Aí agora tentaram fazer alguma coisa de última hora, se lascaram. Escuta só as falas do representante do maior partido da oposição. Eu já expliquei porque não pode ser chamado de esquerdista, tá? Porque é a oposição.
a fala dele em Nihongo, para você ter uma ideia do tamanho da frustração que esse cara tá. Aí eu vou trazer isso para você. 残念ながら結集できなかったということは不徳の致すところだと思っています。臨時国会での一種の戦い方が大事だと思いますので、そういう積み重ねをしていきたいという与野党を拮抗したことによって国会審議が活性化できるような、そういう新しい国会の姿を作れるように頑張っていきたいというふうに思います。 Era para ele ter virado o primeiro-ministro, não o Ishiba. Mas como eles não conseguiram se mobilizar, então eles não conseguiram destituir o Ishiba. Então o Ishiba foi, como é que se fala assim, reconhecido agora daqui para frente, ele é realmente o primeiro-ministro, tá, do Japão. O representante do Partido Democrático Constitucional do Japão, Noda, disse no programa da NHK, né, é minha culpa não ter sido capaz de mobilizar as forças dos partidos da oposição. Continuaremos a manter discussões cuidadosas em preparação para a próxima eleição das câmaras dos vereadores. No caso, assim, seria a Câmara Alta. O que seria basicamente o... Desculpa. O que seria o Senado. Tá? O equivalente ao Senado. Incluindo como realizar uma sessão extraordinária na dieta. Quero fazer o meu melhor para reunir o poder, né, para poder conseguir a maioria. Por outro lado, o primeiro-ministro Ishiba não obteve a maioria nas eleições finais, caso da Câmara de Vereadores, e penso que será extremamente difícil gerir o governo de uma forma que ele conduza a um novo tipo de política e que encontre um terreno comum em vez de caos e estagnação. Isso é óbvio, tá? Porque dependendo da forma que a oposição fizer, vai dar problema pro cara, vai. É aquilo que eu falo. Vai ter que ter as negociações. E é isso que eu vinha falando, que ia ter, e já está tendo. Já começou a dar as pautas de, como é que se fala assim, das negociações. Eu vou trazer isso para você também. Ele também disse aos repórteres, no caso Noda, tá? No final, perdemos. Isso é uma pena, zanen, né? Como é que se fala? O fato de não termos conseguido mobilizar os votos dos partidos da oposição é o resultado de um comportamento antiético, né? Capaz de criar um entendimento comum em que podemos realmente assumir o governo. Eu não fui capaz de fazer isso. É aquela bela história. Por isso que eu falo, eu canso de falar. As pessoas, elas querem ter um resultado diferente fazendo sempre as mesmas coisas. Isso não é inteligente, isso é um ato burro. Quer mudar algo na tua vida, tu tem que fazer algo diferente, vai ter que movimentar. Ele tentou fazer a mesma coisa que ele fez 30 anos estando no poder, na parte da oposição. Poderia estar agora no lado governista, poderia estar reinando como primeiro-ministro, etc. Poderia. Mas não. Tentou fazer a mesma coisa que fez durante 30 anos aí, longos a fio, o que era um grande nada. Fez um grande nada, colheu o quê? Um grande nada. Por isso que eu falo, a semeadura, a plantação, ela é opcional. Mas a colheita, ela é obrigatória para todo mundo. Então se você planta um grande nada, você vai colher o quê? Um grande nada. Então, imagina o tamanho da frustração. Esse velho vai passar uns 3 dias sem dormir agora. Só o tamanho da frustração dele de saber que ele poderia ter tido na mão dele, basicamente, sem grandes preocupações, o cargo do primeiro-ministro. E ele fez assim, puf, deixa eu voar. Né? Mas vida que se segue, né? Então, sinal que ele não estava preparado para isso. E ainda acrescentou, como almejamos as próximas eleições das câmaras dos conselheiros, gostaríamos de desenvolver a cooperação, pois é importante a forma como lutarmos na sessão extraordinária da dieta, para que o sentimento de cooperação entre os partidos da oposição seja fortalecido. Agora quer fazer alguma coisa, né? Quero fazer o meu melhor para criar uma nova dieta que estimule as deliberações. Só que agora não vai acontecer, isso é tarde. Por quê? Se o Ishiba ele conseguir colocar todos os planos dele, assim, pelo menos de início, e dar um start nisso aí, a oposição vai ficar mais 30 anos sem chance de voltar para o poder. Porque o Ishiba ele tá com as ideias até bacanas, tá?
para colocar em pauta. Só que o grande problema é conseguir. Tá? Olha só, o projeto das novas medidas econômicas que incluem benefícios e etc. em resposta ao aumento dos preços. Eu vou trazer isso para você agora, que é um plano já do governo Ishiba. E esse agora nós podemos falar que já é do Ishiba. 政府は今月中にも新たな経済対策を策定することにしていて、その原案が明らかになりました。物価高への対応として、住民税の非課税世帯を対象に給付金を支給するとともに、子育て世帯には子どもの人数に応じて加算することが盛り込まれていて、金額は今後調整が行われます。また、地震や大雨などに備えた防災対策として、災害発生時にトレーラーハウスやトイレカーといった資機材を迅速に調達するため、事前に登録する制度の創設に加え、避難所となる学校の体育館への空調設備を設置するペースの倍増を目指すなどとしています。Tá bom, porque isso aqui, o vídeo tem quase 1 minuto e 30, né? Então é complicado colocar tudo. Mas vamos lá. O plano de projeto para as novas medidas econômicas do governo foi revelado. Porque depois que ele vinha soltando aos poucos, tá? Mas depois que ele foi realmente, como é que fala assim, declarado, empossado, ele deu uma coletiva de imprensa às 10 horas da noite. Só para você ter ideia como é que o pau comeu ontem. Tá? E nisso ele já foi soltando as coisas. Em resposta aos aumentos de preços, o plano inclui uma concessão de benefícios às famílias isentas de impostos de residência, bem como uma concessão de benefícios adicionais às famílias que têm filhos, com base no número de filhos que eles têm. O governo planeja formular novas medidas econômicas até o final deste mês, e o projeto de plano foi revelado. Só uma coisa, tá? Só vou fazer um adendo aqui. O governo japonês é meio doido, que quando eles falam assim, famílias isentas de impostos, não é um ou outro, não, tem que ser todo mundo, tá? Todo mundo tem que estar todo mundo fudido dentro de casa para poder conseguir esse benefício. Caso contrário, não, igual aqui em casa, minha esposa trabalha, eu não. Então eu sou isento, tá? Mas ela não é. Então nós temos direito a isso? Não, não temos. É umas coisas meio doidas, né? Mas o governo japonês é assim, tá? Então não vai esperando muita sanidade do governo japonês, principalmente você que nunca veio para o Japão e está vindo pela primeira vez a trabalho, para vir morar aqui. Tá? Você vai ver várias coisas que o governo japonês são muito insanos, os caras são muito doidos, mas continuando. O governo planeja formular novas medidas econômicas até o final deste mês. E o projeto do plano foi revelado. E é isso que eu vou trazer para você agora. Em resposta aos aumentos de preços, o plano inclui concessão de benefícios às famílias isentas de imposto de residência. É aquilo que eu venho falando. Tá? Então tem que estar todo mundo fudido dentro de casa. Se tiver um só, se tiver quatro pessoas dentro da família, 3 está fudida, uma trabalhando, vocês não tem direito. Porque aquela uma está trabalhando, ela vai ter que dar conta. Então por isso que eu falo que os planos do governo assim, são uns planos muito doidos. Bem como a concessão de benefícios adicionais às famílias com filhos com base no número de filhos. E o valor será ajustado no futuro. Então, grande provavelmente, quem tem muito filho vai sair no lucro. Além disso, como medida de prevenção de desastres para a preparação de terremotos e chuvas fortes, vai ser criado um sistema de pré-registro para adquirir rapidamente equipamentos como trailers e carros sanitários nos casos de desastre. E também vão acelerar ritmos de instalação de equipamentos de ar-condicionado, que tem locais que realmente não tinham, tá? Tanto que igual nessa parte, quando teve aquele terremoto de Noto, muitos locais que eles falavam que era para ser refúgios, abrigos, né, para desastres, estava totalmente sem condições, tá? Então um troço assim foi, como é que se diz, pegou muita gente de calça curta, porque em vez dos prefeitos estarem usando aquele dinheiro para aquelas coisas, sinal que não estavam desviando dinheiro para outra coisa, tá? Então pegou, como é que fala assim, muita gente de calça curta ali, e nisso as instalações que era para ser de evacuação não tinham alimentos, não tinha coberta, não tinha ar-condicionado, não tinha nada, tá? Então não tinha condições mesmo de ser abrigos de evacuação. Mas, né? Então muita gente se lascou mesmo, tá?
Por outro lado, o Partido Democrático do Japão, que prossegue com as discussões políticas, tanto como o Partido Liberal Democrata, como o Partido Komeito, né, que defendem a chamada da barreira. Ó, isso aqui vai ser bom, tá? Porque presta atenção nisso. A barreira do rendimento anual de 1.030.000 ienes, tá? A barreira de 1,3 milhões de ienes, seja revista para que o rendimento básico das deduções fiscais seja aumentadas para 1.780.000 ienes. Então isso é bom, pô, pra caramba, tá? Porque vai aumentar o teto em que as pessoas vão conseguir ter, como é que fala assim, restituição. Além disso, aquelas pessoas que trabalham para poder aumentar, como é que fala assim, sua renda, vão poder trabalhar um pouco mais, aumentar um pouco mais sua renda, sem ter que pagar imposto de renda. Porque muitas das famílias, o governo japonês sempre coloca, as mulheres aumentaram o número de trabalhadores, as mulheres isso, mulheres aquilo. Também por quê? Devido ao que a inflação está muito alta, muitas das mulheres tiveram que ir fazer um arubaito, né, colocar os filhos numa creche ali, fazer um arubaito, fazer um naishoko para poder complementar a renda dentro de casa. E nisso, como eles tinham baixado isso aqui, então elas iam trabalhar muito pouco. Ia ser só 1.030.000. 1.030.000, dependendo de quanto a pessoa ganha, em questão de 5 meses, ela arrebentou esse teto já. Só que nisso, o ano tem o quê? 12 meses. E o resto? Como é que faz? Então é complicado pra caramba. Porque dependendo se ela ultrapassasse esse teto, ela teria que pagar todos os impostos. E teria que pagar Shakai Hoken, imposto de renda e o caramba 4. Já teria que sair, como é que faz assim, de ser dependente do marido ou da esposa. Então tem uma série de, como é que fala assim, de ônus para quem ultrapassasse o teto de 1.030.000. Por isso que eles estavam falando, vai aumentar ainda mais a escassez de mão de obra. Claro, porque as pessoas iam trabalhar cada vez menos. Então você vê, mas o governo queria altos impostos. Ele não estava se importando realmente com a escassez de mão de obra, do jeito que ele fala, não, está tendo escassez de mão de obra. Ele não estava se importando. O negócio era só a arrecadação de impostos. Era tenso, muito. Era uma questão burra. Tá? E como teve as eleições passadas, a oposição fez uma série de, como é que fala assim, promessas de campanha. E agora eles têm que colocar essas promessas de campanha para ser cumpridas. Senão vão passar vergonha, principalmente o ano que vem, que vai ter a eleição, no caso seria para senador. Então como é que se diz? Se a oposição não fizer nada, vão passar por mentirosa, eles vão perder assentos. E aonde que o Ishiba, se ele bancar o esperto agora, se ele colocar os planos dele em vigor, pelo menos dar um início, dar um start nos planos dele, ele vai conseguir ganhar esses assentos em vez da oposição. Então o Ishiba ele vai ter que bancar muito inteligente agora, se ele for um cara inteligente, né? Mas vamos lá, continuando aqui. No caso das contas de eletricidade, preço de gás, etc., não estão incluídos ajudas nesse momento. Então, se você escutar falando, o governo vai dar ajuda de eletricidade para o gás e para a água agora, não tem. Isso é mentira, tá? Você vê que o próprio governo Ishiba já está deixando bem claro e eu estou trazendo isso para você. Mas espera-se que detalhes sejam considerados à luz das discussões futuras. Então, pode ser que nessa parte de água, luz e gás, futuramente, pode ser que aconteça. Mas agora, tá? Pelo menos até para o final do mês aqui, não tem nada engatilhado, tá certo? Então, vai com, como é que fala assim, um freio aí, porque eu tenho visto muita gente relatando, gravando vídeos, etc, mas tem muita gente falando besteira, tá? Então tem que tomar cuidado, pô, pra caramba, nesse tipo de coisa. Porque tem muita mentirada no meio, não sei se o povo traduz errado, ou dá aquela viagem na cabeça, aquela famosa fonte da minha cabeça, e começa a falar algumas coisas que não tem nada a ver, tá? Então só toma cuidado. Cansa de falar. Não avança na lua achando que é queijo. Por isso que às vezes eu coloco os trechos, já falado em japonês, da própria matéria,
que é para as pessoas verem que eu não estou inventando nada, que eu não estou acrescentando nada. Aquilo que eu acrescento é quando é minha opinião, mas em relação à matéria, eu leio ela na íntegra e faço interpretações com ela na íntegra, sem tirar ou sem colocar nada. Por isso que eu já deixo algumas coisas bem claras, que é para as pessoas evitarem certas confusões, tá? Principalmente querendo me perturbar com coisas que não tem nada a ver. Aí a próxima matéria aqui saiu da NHK, só que é da uma parte paga da NHK, tá? Então muita gente não vai conseguir visualizar essa matéria caso ela não pague, tá? Rapaz, a época do café chegou, a alergia tá atacando, eu tô só o pó, tô tendo que tomar energético. Nossa, tá tenso, mas vamos lá. Quais são os impactos que terão a política econômica do presidente eleito dos Estados Unidos, Trump, na economia japonesa? Então saiu uma pequena matéria, tá? Na televisão japonesa ali, na NHK, e eu vou trazer isso para você, tá? Isso agora. As declarações anteriores de Trump sobre as tarifas. Em relação para a China, o Trump ele pretende colocar 60%. Então praticamente assim, não queremos produtos chineses, tá? Então você vai, 60% é muita coisa. Para o Japão, no caso assim, países estrangeiros, incluindo o Japão, de 10 a 20%. É aquilo que eu já tinha colocado na matéria passada. Então você vê que não mudou. Tarifas de 200% sobre os carros importados do México. Então você vê que o Trump praticamente ele está querendo cortar relação com o resto do mundo. Ele está querendo transformar os Estados Unidos naquele ninho, tá? Onde só ele prospera. Só que nisso vai dar problema? Vai dar problema. De início vai dar problema para o resto do mundo. Porque se todo mundo está acostumado a vender só para o mesmo mercado, e esse mercado está se fechando, até, como é que fala assim, os outros países começarem a acordar em relação a isso, começar a tentarem expandir o mercado para outros locais sem ser os Estados Unidos, vai levar um tempo. Só que nisso vai dar problema? Dá problema. E é isso que eu já quero trazer para você, já para você ficar atento. Por isso que eu sempre falei para você, quer ficar bem informado em relação às coisas que acontecem aqui no Japão, se inscreva no canal, deixa seu like, clica aí no sininho para você receber as notificações de vídeo que acontece aqui. Porque aqui, basicamente, eu sou meio bocudo, tá? Eu costumo falar o que os outros canais não têm coragem de falar. Basicamente isso, porque eu não vejo canais falando de economia dessa forma, trazendo a realidade nua e crua dessa forma. Não, sempre dá aquela floreada, ou falando de comida, alguma outra coisa assim. Mas não dessa forma. Tá? Mas vamos lá. Shunsuke Kobayashi, economista-chefe do Mizuho Securities, calculou o impacto na economia do Japão se essas tarifas forem verdadeiramente implementadas. Tá? O impacto das tarifas tem efeitos diretos e indiretos. Isso é óbvio, né? Cansei de falar. O efeito direto é o impacto nas tarifas impostas no Japão. Isso é óbvio também, os caras descobrem a roda, né? Resultando uma diminuição nas exportações para os Estados Unidos. O efeito indireto é o efeito das tarifas dos Estados Unidos que provocam a deterioração da economia global, o que eu acabei de explicar agora há pouco, incluindo a dos Estados Unidos, resultando numa diminuição das exportações do Japão. E nisso aumenta a inflação. Tá? Tanto aqui como lá. De acordo com Kobayashi, se uma tarifa de 10% for imposta ao mundo, incluindo o Japão, isso reduzirá o PIB do Japão em 0,13%, o que já está uma porcaria. Já deu para você ter uma ideia. Tá? Além disso, se assumirmos que os Estados Unidos impõem uma tarifa de 60% para a China, e a China impõe a mesma tarifa para os Estados Unidos em retaliação, isso vai reduzir o PIB do Japão em 0,12%. Pelo que se estima, no total, seria uma média de 0,25%. Mas por que se a China botar uma tarifa nos Estados Unidos botar na China, vai afetar o Japão? Porque o Japão, o maior parceiro, os dois maiores parceiros comerciais,
do Japão é China e Estados Unidos. Então, se a economia de um diminui e a economia do outro diminui, o que você acha que vai acontecer do Japão? O Japão não vai conseguir vender para os dois, porque a economia ficou fraca. E nisso vai diminuir o quê? A venda do Japão diminui o PIB do Japão. Então, de forma direta ou de forma indireta, traz consequências. Por isso que eu trouxe o resultado das grandes montadoras aqui do Japão. A Daihatsu não se pronunciou. Tá? Infelizmente, eu não vi nada da Daihatsu, tanto que a NTK também não postou nada em relação a Daihatsu. Subaru e Suzuki tiveram bons resultados, todas as outras não. Toyota, Mazda, né? Qual que era a outra também? Não lembro como é que fala. Mas teve as outras também que foram bem pífias. Tá? Só a Suzuki e a Subaru tiveram bons resultados. O resto foi tudo resultados ruins. Então, e o Japão, ele é movido basicamente a carro. Então, se essas duas, como é que fala assim, se essa parte automobilística do Japão não tá legal, o resto do país se lasca. Quem tem dúvida do que eu estou falando, é só pegar o mapa fabril do Japão e olha a parte automobilística. Só peço que olhe isso. Ele vai assustar vendo o tamanho do parque fabril automobilístico do Japão. Tá? Porque quando a gente coloca isso, não é só número de montadoras, tá? Tem autopeças incluídas, que tem todo aquele efeito dominó. Se a montadora não está bem, autopeças não vai ficar bem, fornecedores para as autopeças não vão ficar bem, commodities não vão ficar bem em uma série de situações. Por que tempos atrás a China caiu, a Vale do Rio Doce no Brasil caiu? A China falou que ia dar um pacote de estímulo à economia, a Vale subiu na hora. Você vê que a China está aqui, o Brasil está do outro lado do mundo. E aí? Por quê? A China, ela compra mais de 60% do aço, do ferro, que a Vale produz. Olha a diferença. E aí que tá. E você acha que isso não vai acontecer com o Japão? Porque o Japão também tem a Nippon Steel, tem outras. Tanto a Nippon Steel estava tentando comprar uma grande siderúrgica americana. Eu não sei o que deu daquela ali. Mas estava uma guerra danada. O governo não queria deixar o Japão comprar. Em contrapartida, os trabalhadores queriam que o Japão comprasse. Só que os trabalhadores tinham medo que o Japão tirasse, a Nippon Steel, os direitos dos trabalhadores. Só que aí a Nippon Steel falou, até onde que eu acompanhei, não, nós não vamos tirar nada de vocês. Tanto nós estamos aqui fazendo uma assembleia para mostrar para vocês que nós não vamos tirar nenhum direito de vocês, trabalhistas. Só que aí depois eu não vi mais nada. Eu parei de acompanhar porque o negócio tava novela, tava ficando chato pra dedéu, aí eu larguei pra lá. Mas tava assim, então a movimentação global tá aí. Só que tem empresas que elas estão muito mais antenadas, outras não. E essas que não estão ficando antenadas estão ficando para trás. Toyota é uma delas. Você vê que a Toyota só tá perdendo mercado. Por causa do quê? Não está inovando, não está vendo certas coisas. Eles cansam de falar que ele estava com aquela ideia do hidrogênio, carro a hidrogênio, só que colocaram alguns protótipos e não saiu disso. Não fizeram um grande, como é que fala assim, para venda no mundo. A ideia é bacana, pô, é bacana. O que vai sair do cano do escapamento dos carros? Água. Não vai sair poluente, vai sair água. É bacana, pô, pra caramba a ideia. Só que, se não colocar em prática, não vai resolver. Não muda o mundo. Precisa das coisas que mude o mundo na atual situação. Né? Mas vamos lá. De acordo com o Kobayashi, se você converter esse 0,25% em um valor monetário, isso será de aproximadamente, rufem os tambores, 1,5 trilhão de ienes. É grana pra caramba, né? Porque você vê que o governo japonês, quando perde bilhões, ele já pula dessa altura, imagina perder trilhões. É grana para dedéu. Tá? Só para você ter uma ideia, igual aqui, se perder 0,25 seria 1,5 trilhão. O PIB do último PIB do Japão, se eu não estou enganado, estava em 72 trilhões.
Então você vê que a perda é grande. Aumentar o imposto, olha só. Se o governo Shiba aumentar o imposto sobre o consumo em 1%, isso em aproximadamente daria 3 trilhões de ienes. Portanto, o impacto na tarifa seria o mesmo dano que aumentar o imposto sobre consumo em 0,5% ou 0,5%. Então já dá para você ter uma ideia como é que a coisa tá. Então, o governo Shiba ele vai ter que ter muito jogo de cintura. Por isso que se o Japão ele não desmamar dos Estados Unidos, a coisa vai ficar cada vez pior para o Japão. Porém, Kobayashi ressalta que o impacto não será tão grande na realidade. Trump também propõe corte de impostos em grande escala no mercado interno. Sim, porque se ele não fizer isso, ele vai aumentar a inflação americana. Como o Powell falou, se a inflação americana subir, ele não vai ter condições de reduzir a taxa de juros. E se ele não reduzir a taxa de juros, os Estados Unidos vai ficar cada vez mais endividado. Ele vai chegar um momento que ele não vai ter grana para pagar, porque são muitas, eles têm muitos credores. Só que se um país não tiver uma grana para pagar, o que é? Um país quebrado. Aí o que acontece? Ele vai ter que imprimir mais dinheiro. Por isso que eles falam que o Tesouro Direto no Brasil é uma das aplicações mais seguras que existe. Porque se o governo ficar sem grana, ele imprime aquele dinheiro ali para poder pagar os credores. Tanto que dizem as más línguas, tá? Que se as pessoas quiserem daqui para frente, como se começar a ver uma crise, começa a fazer a aplicação do estilo overnight. Ah, já falei, o que é overnight? Eu já coloquei no canal do TikTok lá, tá? Faça investimentos do estilo overnight, porque o governo ele vai ser obrigado a pagar. Porque senão ele vai ficar, como é que se fala assim, sem crédito no mercado. Uma pessoa sem crédito no mercado, você sabe o que acontece. Se você ficar com o seu nome sujo no mercado sem crédito, você consegue comprar alguma coisa? Não. Então, se os países ficarem sem crédito, o que acontece? Ninguém vai vender mais para aquele país. Por isso que se acontecer alguma crise no Brasil, você vê que a taxa Selic está subindo, e se for para igualar em relação à inflação, a taxa Selic vai chegar a 15. E olha que está a 11,25 agora e já está esse caos todo no Brasil. Imagina se chegar a 15. A taxa Selic. Reze para não chegar a taxa Selic a 15. Porque aí, como é que faz assim? Para mim, que é investidor, é muito bom. Tá? Porque a 11,25, se os fundos imobiliários já estão derretendo, imagina se chegar a 15. Só que aquilo que eu falo, para mim é muito bom, porque como eu sou investidor na parte de fundos imobiliários ali, porque eu quero um dinheiro um pouco mais rápido, por mais que eu não goste, eu canso de falar que não sou muito fã de fundos imobiliários por causa desse tipo de situação, diferentemente das empresas perenes. Empresas perenes, para quem não sabe, são aquelas empresas que não têm ciclos. Independente da situação, ela está sempre ganhando. Seja no momento de alta, no momento de baixa do mercado, não. A empresa perene está sempre ali. E tem algumas empresas perenes no Brasil. Tá? Só que as empresas perenes, elas não pagam da forma que um fundo imobiliário paga, que é mensal. E eu quero uma carteira que me dê dinheiro mensalmente, para fazer aportes mais rápidos, para poder agilizar os ganhos mais rápidos, em vez de fazer de uma forma trimestral. Porque a parte trimestral tem a parte de inflação, que pode corroer, perder sua parte de investimento, sua parte de ganho, investimento, etc. Então eu não quero isso. Por isso que nós temos que realmente tomar cuidado da forma que você faz investimentos. É igual um banco que tem aqui, um banco brasileiro que tem aqui no Japão, tá? Claro que eu falando assim, eu vou me queimar. Mas ele colocou umas propagandas ali de investimento de renda fixa. Rapaz, deu até medo quando eu vi aquilo ali. Mas é aquela velha história. Quem não tem educação financeira vai ver aquilo ali, vai ver que todo mundo está falando em investimentos e vai ver aquilo ali e vai achar que aquilo ali é um troço bom.
E aquilo não é bom. Só que é aquela velha história, entre um nada e aquilo ali, aquilo é melhor que nada. Mas entre um troço daquilo que é considerado bom para nada e outros investimentos que são muito melhores, pô, você tem condições de pegar algo muito melhor. Mas é aquilo que eu falo, falta informação. Então informação, conhecimento é muito importante na vida das pessoas. Eu não sei porque que as pessoas não se atentam a isso. Então você consegue, como é que se fala? Investimentos. Quer ver? Eu tô falando muito, mas eu preciso mostrar, porque tem muita gente que se eu não mostrar... Eita, vai dar problema na bateria aqui, mas vamos lá. É mais fácil eu mostrar, tá? Isso aqui não estava no script, tá? Mas eu vou tentar mostrar para você. Porque esse banco brasileiro aqui, eu estou falando desse banco brasileiro aqui no Japão, ele estava oferecendo acho que 0,92% anual. Não chegava nem a 1%. Né? Então você vê assim que são os investimentos assim, meio complicados. Então o que acontece? Você teria que deixar seu dinheiro parado lá um ano para você ganhar menos de 1% de rendimento. Enquanto que tem opções de ações de renda variável, que eu vou trazer isso para você aqui agora, que elas te pagam 6% ao ano. Olha a diferença, de 6% para 0,92%. E ela paga paga de forma trimestral. E japonês, como é que é para poder investir? Como é que fala assim? Sai caro para investir nisso? Não. Pouco menos de R$5 por cota. Tanto que eu tenho aqui, né? Aqui ela. Claro que não é muito, mas igual aqui, ó. Acho que dá para você ver. Klabin. Cotação atual. Eita. R$4,16. Então, para você comprar uma cota da Klabin, tá R$4,16. Retorno pago do último ano. Acho que deu para você ver. 6%. Olha a diferença. Quer ver? Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Deixa eu ver se já atualizou. Um dos melhores investimentos para agora. IPCA mais 29. O que isso quer dizer? Eu canso de explicar. Então o IPCA, eu já expliquei, não vou explicar o que é o IPCA agora. Só que no caso desse IPCA mais 29, ele tem um rendimento aqui de 6, quanto que era aqui? 6, quase chegava a quase 7. Era 6,80. Era um negócio assim, era algo assim. Deixa eu ver se isso daqui eu falo. Não, aqui ele não está mostrando. Foi quando eu fiz ali, quando eu fiz esse, como é que se fala, esse IPCA, né? Só que ele vai ficar parado, esse daqui. Isso daqui é renda fixa, tá? E ele vai só para 2029. Só que ele vai pagar o IPCA, né? Quem quiser saber o que é IPCA, dá uma pulada, procura lá na minha página do TikTok ou procura no Google. Mas quase 6,8, quase 7. Então, além do IPCA, ele vai pagar mais de 6% de juros aí. Então, é uma coisa boa pra caramba. E esse tipo de aplicação ela só acontece nesses momentos que o governo brasileiro ele faz essas cacas. Ele faz
loucuras no mercado e que ele fica um país de risco, um país que se torna perigoso para se investir, né? Então nisso o que acontece? Existe o prêmio de risco. Então quanto mais o país faz caca, mais risco de dar calote ele tem. Então ele tem que oferecer grandes prêmios para poder atrair investidores, para poder provar que ele não é um país de risco, só que ele tem que pagar bem para isso. Então por isso que só está aumentando. Então quanto mais a taxa Selic aumentar agora, mais esses IPCAs, esses do Tesouro Direto, eles vão subir. Então dependendo futuramente, se o Banco Central aumentar o IPCA, como é que se fala? A Selic esse ano mais uma vez, pode ser que já tenha um IPCA mais 7%, redondo, porque ainda não chegou a 7%, é 6,80, era um negócio assim. Então vai chegar a 70%, a 7%, e assim a coisa só vai subindo. Isso é bom pra caramba, porque dependendo do rendimento, é muito mais que a inflação e muito mais que muita renda variável, que muita gente acha que é perigoso. Só que existe um porém. Esse porém é o que os outros canais de investimento não falam. O que é o porém? Que o Tesouro Direto ele tem que pagar imposto de renda. Então, se você tira o seu dinheiro antes do prazo, você vai pagar, se eu não estou enganado, 22%. No Tesouro Direto ele tem uma tabela regressiva, que ele começa com 22 e quanto mais tempo ele vai passando, ele vai diminuindo o pagamento de imposto de renda até chegar a 15% sobre o valor final, no caso assim, sobre a rentabilidade final. Então se você quiser pagar 15% só, você tem que deixar parado aquele tempo todo. Porque se você vender antes, o que pode acontecer, porque não é porque fechou aquilo ali que você vai ganhar só aquilo. Não, porque no mercado tem alto, por mais que seja renda fixa, tem a parte de variante, ela sobe e desce. Então dependendo do momento, se você achar que ele está no alto ali, você que acompanha o mercado, vê, não, está no alto, eu vou vender agora, vou ganhar uma grana. Só que você vai pagar muito de imposto de renda. Então às vezes compensa, dependendo não compensa. O que você vai ganhar de lucro na venda, quando você for pagar o imposto de renda, o imposto de renda vai te comer aquela lucratividade. Então, dependendo, não vale a pena. Só que para investir nesse tipo de investimento, você tem que colocar uma grana que você não vai ter que mexer. Igual no caso desse do IPCA mais 29. Eu não posso mexer até 2029. Porque se eu mexer, além de perder a rentabilidade, ainda vou pagar um imposto de renda muito caro. Então compensa? Não compensa. Então por isso que às vezes as pessoas têm que ver muito bem aonde vai investir. Por isso que eu gosto muito da renda variável por causa disso. Porque dependendo da situação, se precisar da grana, é muito mais rápido para você mexer assim. Dependendo da situação, a liquidez é muito mais rápida. Mas se você quiser um investimento com liquidez mais segura, aí você usa aquelas caixinhas que tem, no caso, a caixinha do Nubank, no Banco Inter, eu não faço ideia como é que é, tá? E os outros bancos digitais. Mas no Nubank tem as caixinhas dela ali. Você usa aquelas caixinhas, pô, a liquidez é tranquila. Então vale a pena para você deixar seu fundo de reserva e não, como é que se diz, correr risco de perder liquidez, tá ali. Tá? Então tem muitas coisas que nós temos que tomar muito cuidado. Rapaz, estou falando muito de economia, o tempo está passando e, como é que se diz, dependendo, não dá tempo de colocar todas as matérias, mas vamos lá, só para finalizar essa parte aqui. Shunsuke Kobayashi, o economista-chefe da Mizuho Securities, diz: eu acho que se trata de negociação para se tornar vantajoso para ambos, no caso Japão e Estados Unidos. Por exemplo, durante o primeiro mandato da administração do Trump, eles queriam empregos no mercado interno, e isso foi a base da sua administração. E o Trump falou que vai fazer a mesma coisa de novo. Penso que fomos capazes de chegar a um acordo vantajoso para todos. Não. Tanto que a Toyota se lascou muito. Esse economista ele não deve ter uma boa memória não, porque ele, não sei se ele se lembra que o Japão
foi taxado na parte automobilística, que deu uma queda automobilística muito grande aqui no Japão na época. Não imporemos tarifas, mas em troca gostaríamos de construir uma fábrica nos Estados Unidos. Se pudermos ou não formar um relacionamento, torna-se um foco muito importante. Isso é inteligente? Não, porque isso vai gerar empregos nos Estados Unidos, não no Japão. Então é uma coisa inteligente? Não, é burrice, né? Mas é a vida que se segue, tá? Então vamos à última matéria aqui. Parte de superávit em conta corrente do Japão. Então você olha assim, a priori, tá? De início, é bacana, pô, é bacana. Mas na essência, a forma que isso foi feito é uma porcaria. E eu vou trazer isso para você. Olha só. 財務省が発表した国際収支統計によりますと、今年4月から9月までの今年度上半期の経常収支は15兆8248億円の黒字となりました。黒字額は去年の同じ時期と比べ1兆7298億円拡大し、比較が可能な1985年度以降、年度の半期としては最大となりました。Bom, tá bom, vamos ficando por aqui porque tem muita coisa aqui, né? Vamos lá. O excedente da balança da conta corrente do primeiro semestre desse ano fiscal, que mostra o quanto de dinheiro o Japão ganhou com comércio e investimentos no exterior. Só que isso aqui você não inclui, tá? Entre aspas, a balança comercial. Porque a da balança comercial no Japão ficou no déficit. Foi de 15.824,8 bilhões de ienes. O maior de sempre para um semestre. Isso deveu-se ao aumento no montante dos dividendos e juros que as empresas receberam de investimento no exterior. Então é aquilo. Investiram em renda variável. Aquilo que muita gente fala que é perigoso. Tá? Mas olha o tanto de dinheiro que o Japão ganhou. Por quê? O dólar no Japão estava alto. Agora que o dólar no Japão caiu, você viu que no último relatório o Japão perdeu dinheiro. Por quê? Deu uma queda, como é que se fala, em relação ao dólar no Japão. Então, como esse relatório é do primeiro semestre, o primeiro semestre não havia essa oscilação do câmbio, o câmbio só subia. Então o Japão ganhou muita grana. Por isso que quem investiu, igual por exemplo no Brasil, e tem investimentos em dólar, agora está dando risada até aqui. Tanto que tem aquela stablecoin que eu havia, como é que se fala, trago aqui no canal, que é a stablecoin americana, que é atrelada ao dólar, então ela vale 1 para 1. $1 vale um stablecoin ali, americano. Tá com rendimentos lá em cima. Então quem comprou, igual no caso eu comprei, eu tô dando risada até aqui. Mas eu vou mexer? Não tem necessidade. Como é que se diz? Mas serve para vir de investimento pra caramba. Tá? De acordo com as estatísticas da balança de pagamentos divulgadas pelo Ministério das Finanças, o saldo da conta corrente para o primeiro semestre, que foi de abril a setembro, que é o primeiro semestre do ano fiscal, tá? Vamos deixar bem claro. O excedente foi de 15.824,8 bilhões de ienes. O excedente aumentou em 1.729,8 bilhões de ienes em comparação ao mesmo período do ano passado, e foi o maior período semestral desde 1985. Isso significa que o saldo do rendimento primário, que mostra que as receitas e despesas das empresas japonesas provenientes de dividendos recebidos das suas subsidiárias no estrangeiro, não no Japão, tá? São subsidiárias das empresas no exterior, e juros sobre obrigações detidas, juros no caso assim, investimentos lá fora, em renda variável, tá? Ficou no azul em 22.129,9 bilhões de ienes, o maior excedente para meio ano, tá? Sendo o fator principal. O rendimento empresarial proveniente de dividendos e juros aumentou devido à desvalorização do iene, tá, no mercado cambial e o aumento de juros em países como nos Estados Unidos. Você entendeu como é que... Por isso que o Powell estava falando, se o Trump continuar com essa política, a gente não vai poder diminuir. Então já os Estados Unidos vai ficar cada vez mais endividado.
Porque países com taxas altas, eles vão ter que pagar muita grana. Por que você acha que o Japão ele não queria subir a taxa de juros dele de forma alguma? Porque o Japão está quebrado. Financeiramente ele está com... Quando eu falo quebrado, as pessoas têm uma interpretação que é um país falido. Não é. O Japão está com as contas dele no limite. Se houver um gasto a mais, se o Japão ficar doente com uma dor de garganta, ele já se lascou. Porque ele não tem grana para ele comprar um remédio para ele cobrir aquilo ali. Porque ele está no limite. Por que você acha que o governo, com essa negociação agora com a oposição, ele está pulando dessa altura? Porque ele vai perder rendimento com isso. E nisso vai dar problema pra caramba. E seguindo aqui. Por outro lado, a balança comercial, era isso que deveria estar no azul e não está. Né? A balança comercial que é calculada subtraindo as importações das exportações, aquilo que o Japão compra e o Japão vende, ficou no vermelho em 2.414,8 bilhões de ienes, devido a um aumento nas importações de computadores, né, e outros produtos, incluindo os farmacêuticos. Os farmacêuticos tinham necessidade? Não. Eu já expliquei o porquê, porque na época do Kishida ali, ele taxou as farmacêuticas aqui no Japão. Então ele colocou sanções. Então muitos produtos que deveriam ser feitos não estavam sendo mais fabricados no Japão. E nisso deu uma série de problemas. Tá? Trouxe uma série de problemas para o Japão, incluindo o financeiro. Então, isso aqui é o que move o PIB. Então essa parte da balança comercial que deveria ser alta para trazer mais empregos, a manutenção do seu emprego aqui no Japão, criação de novos empregos, novos impostos, não. O governo fez o contrário. Ele está perdendo dinheiro com isso aqui, ele só está ganhando dinheiro com investimentos. Só que aquilo que rege o PIB não está crescendo. Então é aquela velha história. Da onde que ele está investindo não render dinheiro para ele, e como aqui já está no vermelho, ele se lasca. Diferentemente, se aqui tivesse no azul e aqui está no azul, são duas fontes de renda que dá para ele fazer aplicações 2 vezes mais. Então ele conseguiria fazer aportes, investimentos 2 vezes mais, ele conseguiria ganhar 2 vezes mais rápido. Por isso que eu falo para as pessoas, quem investir na bolsa, no mercado, esse tipo de coisa, aumente o seu aporte, aumente o seu ganho, que você vai conseguir investir 2 vezes mais rápido. Então, às vezes, se você fosse fazer, se fosse se aposentar em 15 anos, dependendo do aporte, em 7 anos, você já consegue se aposentar. Diferentemente de você ter que ficar pagando 30 anos por INSS. Porque você fazer uma carteira previdenciária, dependendo da forma que você fizer uma carteira previdenciária, 7, 8, 9 anos, você já consegue se aposentar. Diferentemente de você ter que pagar para o governo e ter que pagar 30 anos. Olha a diferença. Né? Além disso, foi anunciado que o saldo da balança da conta corrente para setembro teve um excedente, tá, de 1.717,1 bilhões de ienes. Mas o montante, como é que eu falo assim, consecutivo, são 20 meses consecutivos de ganhos. Porque você vê que o dólar aqui no Japão vem subindo direto. Né? Mas em relação ao ano passado, ele diminuiu em 100 milhões de ienes. Tá? Então você vê que eles estão ganhando ainda, mas está havendo diminuição. Então isso é problema? Problema pra caramba. Igual estão colocando aqui, né? O primeiro-ministro Ishiba planeja fornecer um apoio público de 10 trilhões à indústria de semicondutores. Só que isso aqui não é a ideia do Ishiba, tá? Isso aqui era a ideia do Kishida. O Ishiba só puxou para ele, que é a ideia da Rápidos. Quem acompanha o canal que deve se lembrar, tá? Então isso é bom. A início, sim, vai gerar mais empregos no Japão. Só que depois vai cair o quê? Vai cair os valores em relação às empresas de semicondutores, porque vai inundar o mercado. Aí tem aquela ideia de compra e venda, oferta e demanda. Se você oferta muito de um produto e tem pouca procura, o que acontece?
Tá? Foi igual aqui no Japão, tem muita gente plantando mandioca. Eu vi pessoas vendendo a mandioca a 1.000 ienes. Eu falei, caraca, onde que tem essas pessoas estão com a cabeça? Né? Como é que fala assim? Elas querem lucrar mais de 100% em cima dos seus próprios conterrâneos. Claro que tem a ideia dos gastos com fertilizantes, etc. Só que eu vi pessoas vendendo a mandioca amarela, que é igual a outra lá, por 490 ienes, 400 ienes, 490 ienes. Olha a diferença de preço. Então você vê que os próprios brasileiros estão esfolando os próprios brasileiros. Então não adianta querer falar mal do governo se o próprio brasileiro esfola também as pessoas. Então é aquela velha história do corrupto falando do corrupto. É pura hipocrisia. Então nós temos que tomar muito cuidado. Eu sei que eu falando isso aqui, eu vou cutucar o calo de muita gente. Mas acontece muito aqui no Japão. Tá? Então tem muitos encargos que as pessoas cobram a mais que não há necessidade. Igual tem muita gente, eu vou na taxa, vou cobrar um imposto aqui de 8%. Beleza, você emite nota fiscal? Não. Então por que está cobrando o raio do 8%? Se você não emite nota fiscal. Porque você não está pagando para o governo. Mas ainda assim está querendo cobrar o 8%. Você acha que é justo? Não é, mas acontece. Tá? Então tem que tomar cuidado pra caramba. Então estabelecimento que não emite nota fiscal, que ela não faz recolhimento para o governo, não tem que cobrar. Né? No caso assim, o chorrizê, o imposto sobre consumo. Mas ainda assim cobra. Tá? Então tem muita coisa que tem muita safadeza nesse meio. Tá? Japonês, mas ele teve que comprar, beleza. É um negócio dele, ele teve que comprar. Só que ele comprou de alguém legalizado, sim. Só que agora você está querendo revender de uma forma não legalizada. É justo. Por isso que eu falo que tem muita coisa, como é que se fala assim, de hipocrisia que nós temos que tomar cuidado. Tá? Mas, agora eu trouxe o panorama aqui do Japão futuro. Tá? Então toma cuidado. Tá? Daqui para frente, que tem muita situação que está mudando, muita situação vai mudar. Tá? E para muita gente não vai ser legal. Então, toma cuidado, procura rever sua parte, cansa de falar, sua parte econômica. Se você está achando que não vai dar, procure ou diminua seus gastos ou aumente seus ganhos. De alguma forma, cansa de falar. Ou estude para aumentar seu valor de mercado, ou monte um negócio para você, vire um empreendedor, ou faça investimentos. Como eu mostrei para você aqui, eu tenho investimentos em rendas variáveis e em renda fixa também. Porque você vê que tudo que eu te mostrei ali, nesse vídeo, são investimentos que eu tenho. Não falo por hipocrisia, é o que eu fiz. Eu mostrei para você, tá aí. Tá? Então tem como as pessoas aumentarem seus ganhos, aumentar as coisas? Sim. Mas elas vão depender do quê? Do que elas fizerem agora. Canso de falar. O plantio é opcional, mas a colheita é obrigatória para todo mundo. Então se você plantar um grande nada, você vai colher lá na frente um grande nada. Só vou te dar um aspecto, tá? Rápido, para poder finalizar aqui. No Brasil, a parte da aposentadoria. Teria que ter, basicamente, 7 trabalhadores para um aposentado. Para poder a aposentadoria no Brasil ficar bem. Quando saiu essa estatística, esse estudo, era de 9 trabalhadores para um aposentado. Isso era bacana. Sim, é bacana. Hoje está 5 trabalhadores para um aposentado. Então já está em déficit de 2. E ao longo dos tempos isso só vai aumentar. Isso no Brasil. Essa estatística aqui no Japão eu não tenho. Mas ela é muito menor. Isso com certeza. Então não dependa do governo para você ter sua renda de previdência. Senão pode ser que a coisa fique muito pior quando chegar a sua vez de aposentar. Tá certo? Tá? E eu vou ficando por aqui. E se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixa seu like e clique no sininho para você receber notificações de vídeo aqui do canal. E Maido!